profissionais conosco, profissionais de referência, né, que está doando um pouco de seu tempo para contribuir aí com a formação dos nossos alunos. Uma gratidão eterna aí da instituição FUNAM. Seja muito bem-vindo à nossa escola e sinta-se à vontade, né, para sempre estar conosco. É um prazer tê-lo aqui nessa noite. Obrigado, na verdade, eu que agradeço o convite. Que ótimo. Cumprimento também a nossa diretora, Edmara, né, essa mulher de fibra, guerreira, uma grande educadora que já faz, né, Edmara, tem alguns quilômetros aí, cuidando da educação, né, da nossa cidade, da microrregião. Edmara que tem uma experiência fantástica, né, de manhã corre lá com os meninos do colégio, aqueles meninos cheios de energia, e à noite aí acompanhando vocês. Essa mulher guerreira aí merece, né, um cumprimento muito especial, por tudo que ela fez, por que ela faz, e por tudo que ela ainda irá fazer, né, pela educação aí da nossa região. Um agradecimento muito especial. A Gledson... Eu que agradeço, Ivone. Sempre juntos, Edmara. A Gledson, né, o nosso professor pedagógico, que tem um papel importantíssimo, né, de acompanhar a qualidade do curso, faz um trabalho em parceria fantástico com o Edmara e com o Emílio, de acompanhar os nossos professores, de dar assistência, né, de orientá-los nas questões que competem aí a parte pedagógica. E a ele, claro, o nosso líder, Ilídio, grande colega, um grande amigo, que tem um papel importantíssimo de liderar o grupo de professores, de acompanhar, de dar assistência, de ouvir, né, de estar com os nossos alunos no dia a dia, é professor e também é coordenador do curso. Ilídio, eu sei do seu esforço, da sua dedicação, do amor que você tem aí por essa FUNAM. Eu sei que muitas vezes, Ilídio, a gente parte para o sacrifício, né, diante de tantas dificuldades que estamos enfrentando, mas você nunca jogou a toalha. Pelo contrário, né, está sempre aí, articulando com seus professores, com a equipe, com os alunos, para que a gente continue enfrentando os desafios, na realidade, e superando. Meu agradecimento aí a você. E aos nossos professores, né, os grandes parceiros, esses aí a gente tira o chapéu dia a dia, a gente estende a mão, estende o tapete, porque eles são merecedores, né, e a gente tem toda uma equipe que dá suporte aos nossos professores, para que eles possam, né, realizar aí seu trabalho, a sua rotina com muita dignidade. Então, muito obrigado também a vocês. Eu tenho um papel aí mais dos bastidores, né, de articular, de providenciar tudo o que é necessário para a realização das aulas. Então, assim, nosso muito obrigado. E a vocês, alunos, eu tenho um simples recado. Primeiro, eu quero agradecê-los, né, por toda a paciência que vocês têm tido conosco, né? Estamos vivendo aí um momento atípico, que tem tirado, em alguns momentos, né, de todos nós, até mesmo a nossa esperança. Mas como nós somos um povo guerreiro, o povo norte-mineiro é um povo muito guerreiro, muito forte, um povo unido, então a gente tem trabalhado juntos, né, de mãos dadas, com vocês, professores, com os alunos, e superando todos os desafios. Eu tenho certeza que esse momento, ele vai nos deixar muito mais fortes, né, muito mais concisos diante aí da missão que a gente tem. Então, nosso muito obrigado. Espero que vocês aproveitem bem, né, esses 3 dias de evento. Foi organizado, estruturado, né, convidamos aí profissionais de referência no mercado para estar com vocês aí ao longo desses 3 dias, né, partilhando aí toda a experiência e conhecimento que eles têm. Assim como o Wender aproveitou a oportunidade, aproveitem também. Tenho certeza que tudo que for falado nessas noites irá contribuir muito com a formação de vocês. Tá bom? Então, fica aqui o meu cumprimento a todos. Tenham um excelente evento. Obrigada. Com a palavra, a nossa diretora do ensino básico, Edmara. Gente, boa noite a todos. O nosso diretor-geral, Ivonei, o nosso coordenador de curso, né, o grande companheiro aí, o Ilídio, o Gledson, estamos aí inseparáveis nessa luta, né, Gledson? Todos os professores, alunos dos cursos técnicos, nosso egresso,
né, Wender? E, em especial, eu quero agradecer mesmo o Paulo Henrique, que aceitou o nosso convite, né, sem medir esforços, para estar aqui hoje com a gente, nessa live. Como disse muito bem o Ivonei, momentos difíceis que estamos enfrentando, né, tanto na saúde, quanto em todos os outros setores. Na educação também não está fácil, né? Os professores todos aí nessa luta, os alunos também, que às vezes dá vontade mesmo de desistir, mas a gente sabe que a gente que é guerreiro, a gente não pode desistir. São os desafios da vida. Ninguém previa essa pandemia, né? Ninguém nem imaginava que iríamos ter aulas totalmente remotas, né? E hoje nós estamos aí. No início foi tão difícil, e nesse momento a gente já está trabalhando com mais tranquilidade para o professor, para o aluno. Então, as coisas foram se encaixando, e hoje estamos aqui novamente numa live tranquila, né, com uma pessoa que tão tranquilamente recebeu o nosso convite, está aqui para partilhar esse momento, viu, Paulo? Eu já cumprimento agradecendo você por ter vindo trazer tantos conhecimentos, que eu tenho certeza que você vai partilhar com a gente, né? A palestra de hoje fala sobre tecnologia da comunicação. Eu acho que um momento ideal, né, para a gente tratar desse assunto, ainda mais com uma pessoa que tem uma carga de conhecimento muito grande. E eu gostaria mesmo de pedir a todos vocês, os alunos aí presentes, que não percam nenhuma palavrinha do Paulo, que vocês prestem bastante atenção, tá? Que vocês realmente estejam envolvidos na palestra dele, como muito bem diz o nosso egresso, né? Temos que aproveitar esse momento que realmente nós vamos utilizar de tudo isso, e vai nos fazer crescer, certo? Os tempos estão difíceis, sim, né? Ninguém ainda sabe muito bem o que vai ser, mas o certo é que nós estamos, a FUNAM está tentando proporcionar o melhor possível, certo? Para os alunos, professores, e essas lives têm nos ajudado bastante. E quero dizer a todos vocês, alunos, que nós, coordenador, supervisor, direção, professores, nós organizamos esse evento com muito carinho, com muito entusiasmo, e nós procuramos temas que realmente atendam o interesse de vocês enquanto alunos e enquanto profissionais, tá? Então, hoje, eu vou encerrar por aqui, né, Ilídio? Ilídio diz que eu falo muito, né, Hugo também, mas eu vou encerrar por aqui, porque hoje à noite é do Paulo Henrique, né, Paulo? E você que tem que brilhar, tá bom? Gente, que o nosso evento realmente a gente consiga atingir os objetivos e que realmente seja de muito sucesso. Gladson. Boa noite, né, a todos. Eu cumprimento, né, o nosso diretor, né, o Ivonei, a nossa diretora também de ensino, né, Edmara, né, grande parceira aí, os professores, né, que estão
presentes aqui, né, nesse momento, nossa mediadora também, professora Domingas, né, ao Elídio, né, o coordenador dos cursos, e ao Paulo, né, o nosso palestrante da noite. Dizer para vocês, né, realmente de uma maneira bem rápida, da importância, né, como a Edmara falou, da preparação para vocês, né, deste evento, né, com temas realmente, assim, muito bem pensados, né, e esse tema de hoje, que envolve a questão da tecnologia da informação, é de fundamental importância, né, para o desenvolvimento hoje de qualquer área, né, qualquer que seja a área, ele tem um destaque extremamente importante, né, haja vista a situação que nós estamos passando, né, que nós dependemos hoje completamente, né, de um esforço tamanho, né, para podermos dominar aí, né, esse processo tecnológico, para fazer, né, chegar dentro das profissões que nós exercemos aí, a informação, né, às pessoas que nós atendemos todos os dias, né? Então, assim, vocês, né, hoje, né, enquanto alunos do curso técnico, já profissionais muitas vezes aí, né, já dentro, né, das áreas que vocês atuam, vocês não podem abrir mão realmente, né, de momentos como este, né, que compartilhamento de informações, né, compartilhamento justamente dessa informação que hoje ela circula e circula muito bem através da tecnologia, né, e aí é uma coisa da gente pensar, né, muitas dessas tecnologias já existiam, já estavam aí, né, e nós muitas vezes ainda sempre com muita resistência, né, em utilizá-las, e de repente, né, nós nos vimos realmente, né, obrigados a utilizar, né, e estamos conseguindo fazer, né, estamos aí lutando todos os dias, estamos conseguindo fazer, né, da melhor maneira possível. Então, né, boa noite, né, Paulo, né, seja bem-vindo aí, bom trabalho também, né, boa apresentação. Obrigado. Com a palavra, o nosso coordenador de curso, Ilídio Ranulfo. Boa noite a todos e todas, sejam bem-vindos, caros colegas professores, alunos, palestrantes, equipe gestora e demais pessoas presentes dos nossos convites, né? As equipes, né, que não estão presentes aqui, mas que com muito esforço, com muito trabalho, nos auxiliou muito por trás de tudo isso. Hoje mesmo, a gente esteve com o Bruno o dia inteiro, o Bruno no maior suporte para que tudo pudesse acontecer. Então, é algo importante quando toda uma equipe está unida, focada em uma atividade, em um evento como esse. Importantíssimo para nós. Nosso primeiro seminário do curso técnico, como tema, né, essa Semana da Indústria 4.0. Então, pessoal, Indústria 4.0 é tecnologia industrial cada vez mais eficiente, mais rápida, mais precisa, independente, frequentemente chamada de quarta revolução industrial. Este evento, que nasceu da troca de ideias, de interação entre os pares, permanecerá com a proposta de reunir e difundir o que há de melhor em nossa especialidade, procurando associar inovação, prática, atualização, treinamentos, conhecimentos. Foram momentos muito trabalho envolvendo toda a equipe, os professores, diretoria, equipe pedagógica, equipe de divulgação, o objetivo de realizar uma programação de alta qualidade, reunindo profissionais com ampla experiência em suas respectivas áreas. Hoje, né, conosco aí, Paulo Tessaro, que já esteve na FUNAM por um longo período como professor, com a sua experiência com a FUNAM. E, claro, né, uma pessoa que na hora que entrei em contato, ele falou, olha, estou pronto, estou junto, estou aí com vocês. Então, são pessoas que já passaram pela escola e que continuam presentes conosco, não nos abandonam, está no suporte, né? E, por outro lado, Paulo também tem os alunos egressos FUNAM, que são funcionários da sua empresa, sempre aí contribuindo. Muito obrigado, Paulo. Muito obrigado mesmo, Paulo. É o Carlos Alexandre, que vai palestrar amanhã, que é uma pessoa também que já passou pela escola, é egresso, então tem um conhecimento amplo, nós não podemos perder. Amanhã também nós temos o professor Herman, ou pessoa dedicada. O Herman é aquele que é o esforço constante, então eu fico com satisfação tamanha quanto a isso. Hoje esteve até aqui conosco, treinando a sua palestra, coisa importantíssima.
A Lidiane Londinha, que é uma amiga já de longas datas e que vai falar muito bem para vocês dentro do tema dela, e vai fechar, né, um egresso FUNAM, tanto egresso aluno como também professor, o nosso grande colega aí, que vocês todos já conhecem também, que é o Eduardo Fontes. Então, uma pessoa interessante para trabalhar conosco, Luiz. Então, pessoal, por sermos uma instituição pioneira na região e ter conquistado a marca na excelência profissional, e nosso compromisso enquanto instituição manter essa liderança na qualidade dos profissionais que vão para o mercado do trabalho. O Ender estar aí como exemplo para nós, né? Quanto ao nível, os resultados apresentados. Temos a certeza que estes 3 dias de seminário serão extremamente proveitosos. Sairemos com a convicção de que a busca incessante por conhecimento, treinamento, capacitação tem um objetivo maior que oferecer ao mercado uma mão de obra especializada com muita qualidade. Portanto, aproveitem bastante. Muito obrigado a todos vocês. E agora, nós vamos deixar para quem realmente entende do negócio falar para nós. Muito obrigado. E, Paulo, é com você, meu querido. Obrigado. Primeiramente, boa noite a todos, né? E queria agradecer, primeiramente, o convite, né? Quando o Ilídio falou, como ele disse, prontamente, né? Já estive na FUNAM durante um bom tempo também, e agradeço por ter lembrado meu nome, e pelas palavras ditas nessa noite aí, né? Pela diretora, pelo supervisor, pelo Ilídio, por todos vocês. Muito obrigado. Vamos começar? Vamos. Enquanto você compartilha a tela, deixa eu só orientar o pessoal o seguinte: nós alinhamos junto com o Paulo, devido à apresentação dele, e para facilitar e render a noite, que as perguntas elas ficarão para o final. Então, vocês podem abrir o microfone e fazer à vontade as perguntas que vocês quiserem. Como nós estamos trabalhando com a tecnologia, caso alguém saia da sala, pode ficar tranquilo que você vai voltar e todos vamos estar aqui aguardando, ok? Fique à vontade, Paulo. Vou compartilhar a tela aqui. Se por acaso ou der algum problema, ou a apresentação não estiver, por favor, vocês podem me falar, ok? Bom, nós vamos falar hoje sobre o tema de tecnologia da informação e comunicação, conhecido como TIC. Nessa noite já foi falado inúmeras vezes aí, praticamente eu vou só repetir o que já foi falado nessa noite, praticamente. Porque algumas pessoas já citou que muitas tecnologias estavam aí presentes e com essa pandemia, né, que ninguém esperava, acabou acelerando alguns processos e algumas ferramentas existentes estão sendo mais utilizadas, aperfeiçoadas, e assim como o Ilídio falou da Revolução 4.0. Então, ela vem bem de encontro exatamente com tudo isso que foi dito essa noite. Eu gostaria de começar primeiro por telecomunicações, que vamos dizer assim, basicamente essa necessidade de comunicar, sempre houve, desde os primórdios, né, um meio de se comunicar. E ela vem evoluindo assim como a necessidade do ser humano. Nós falamos muito de tecnologia e esquecemos muitas vezes que o que é tecnologia é tudo aquilo que aperfeiçoa o nosso trabalho, que vai nos ajudar no dia a dia das nossas tarefas. Então, das coisas mais simples que muitas vezes a gente nem imagina que é uma tecnologia, sim, é uma tecnologia. E tudo aquilo que vai melhorar o nosso trabalho, o aperfeiçoamento do nosso trabalho, a agilidade de comunicação, é tecnologia e, com certeza, ela vai continuar evoluindo. Então, como eu disse, né, o que é exatamente a tecnologia? Eu deixei bem uma máquina que a maioria dos alunos não deve ter visto, né? Mas isso sim era uma tecnologia. Por quê? Porque ela facilitava e ajudava na ferramenta de trabalho da pessoa ao calcular. Então, quando a gente pensa em tecnologia, a gente tem que pensar que é um conhecimento técnico, um conhecimento científico, é uma ferramenta, um processo de material criado para utilizar, né, e aperfeiçoar o nosso trabalho. E é isso que, assim como
o aluno vem exigindo, o cliente vem exigindo, então, ou seja, todo mundo exige, necessita de cada vez um melhor trabalho, um melhor êxito em tudo que nós estamos fazendo. E isso que eu gostaria de falar hoje, tá? Então, de mão dadas com o futuro. A TIC, como eu falei, ela hoje está muito sendo utilizado por causa das pessoas trabalhando em home office, né, reuniões acontecendo dessa maneira que nós estamos fazendo hoje, aulas virtuais que sempre foi vista, né, com outros olhos, e hoje com essa necessidade as pessoas estão quebrando barreira, reuniões que antigamente você tinha que viajar, pôr em risco tempo, e hoje você consegue reunir um grupo de pessoas e funciona, e tem funcionado, porque hoje, no nosso dia a dia, é o que nós temos para agilizar o trabalho não pode parar, a escola não pode parar, você não pode parar, então nós temos que criar meios, né, e vocês que estão estudando, né, a gente tem que estar sempre pensando nisso. O Ender deu uma contribuição enorme aí, que algumas coisas que eu ia dizer. Eu tive praticamente 15 anos dando aula na FUNAM, eu sempre falei isso. Tudo que você aprende na escola, você vai utilizar. Lógico, se eu falar, eu dei uma palestra de tecnologia lá na FUNAM, em 2014, pouca coisa a gente pode aproveitar, porque as coisas mudaram. Então, aquela experiência que nós tivemos, eu não vou conseguir manter uma carreira, eu não consigo crescer no ambiente de trabalho com aquela experiência. Então, ou seja, nós temos que continuar evoluindo. A diretora falou sobre isso, né? Então, todo conhecimento é válido sim, e o mais importante, a gente tem que estar continuando, dando continuidade nesse aprendizado. O aluno realmente faz a instituição. A instituição dá todas as ferramentas, ela ensina, que nem esse trabalho todo que está sendo feito a semana para trazer novos conhecimentos, despertar o conhecimento em todos vocês, mas depende muito do aluno, de absorver isso. Existe uma teoria que 5% somente do que nós falamos, ensinamos, é absorvido. Então, o aluno, ele só nesse momento, que nem esse ex-aluno falando das coisas que ele está vivendo, as coisas que ele precisou, ou seja, nós, quando estamos estudando, a gente fala assim, será que isso vai ser preciso? Onde que eu vou utilizar isso? Mas eu garanto para você, nem se for para você fazer uma outra faculdade, uma pós-graduação, você vai utilizar, né? E a gente está sempre utilizando todos os conhecimentos. E hoje, né, por incrível que pareça, se há um tempo atrás a gente tinha um problema de informação, hoje não. Hoje nós temos informações, muitas informações. Hoje nós temos que saber filtrar, concentrar o nosso serviço, né, para poder realmente filtrar essas informações e poder canalizar ela. Eu vou voltar só um pouquinho aqui, porque apesar do que já foi dito, do ex-aluno, a diretora, algumas profissões, né, e algumas coisas que nós estamos vendo hoje não haverá amanhã. Quando eu fui fazer a minha primeira formação, é o técnico eletrônico, então eu me vejo muito como vocês fazendo curso técnico. Foi minha primeira formação, ela abre portas, né, e eu estava na dúvida quando eu comecei a fazer, eu ia fazer, se eu fazia processamento de dados ou eletrônica, e o processamento de dados nem existe mais. E a maioria da turma minha, quando entrou, eu formei em 93, então tem muito tempo, alguns deles já começaram na era de conserto e tudo mais. E quando a gente começou a perceber, eu comecei a perceber a área de telecomunicações, eu migrei para a área de telecomunicações, e quando começou os componentes mudando, né, para esse microcomponente, SD, as manutenções, eu comecei a ver que, não só eu, lógico, mas eu, entre ali aquela turma que nós estávamos, que a manutenção em bancada era uma coisa que estaria meio fadada. E a gente precisava
a ver o que estava acontecendo e se adaptar. Então, eu acredito que essa tecnologia da informação e comunicação, a gente tem que estar bem atento e aberto às mudanças. As novas tecnologias, elas estão entrando, por exemplo, o Ender falou que ele está lá numa subestação e tudo que ele faz lá no Rio de Janeiro, ela é vista. Então, isso faz parte do que a gente preparou para vocês hoje, exatamente isso. As subestações hoje, elas às vezes ficam com uma pessoa lá dentro, e nós temos algumas subestações que a gente trabalha com a VEG, fazendo algumas instalações para subestações, tem local que não tem ninguém, nenhum operador lá dentro. Então, é tudo remoto. Então, eu separei alguns cenários aqui para a gente falar um pouquinho dessas tecnologias cada vez mais presente, principalmente, né, no técnico eletrotécnico, eletromecânico. Você vê um PLC, que eu sei que vocês vão falar sobre programações, elas estão interligadas via rede, e a partir do momento que está interligado via rede numa fábrica, um painel ligado via rede, automaticamente ele está na nuvem, né, o que a gente chama, ele está na internet, ele está para o mundo todo. Lógico, não está acesso a todos, mas através disso, essa informação pode estar direcionada em qualquer lugar. Então, aquela subestação que antes precisaria de várias pessoas, hoje é tudo conectado e um centro de tratamento dessas informações, né, lógico, vai precisar do pessoal no local para dar manutenção, como precisou, como ele trouxe para nós esse exemplo vivo, sim, mas mais ainda ele vai ter que ter capacidade, porque como ele vai ser a única pessoa, ou poucas pessoas ali, ele vai ter que ter uma informação mais precisa. Então, esse profissional de hoje que o mercado tem exigido, ele necessita que ele tenha não só aquele conhecimento daquela área específica, ele tem que abrir o leque e entender que outras tecnologias elas não estão sendo separadas, pelo contrário, elas estão migrando, elas estão juntas, você entendeu? Como a foto que eu coloquei aqui, ela está de mão dadas com o futuro. Então, nós não podemos ir contramão, né? Nós temos que absorver isso aí. Esse aqui é um cenário simples, eu tenho uma empresa de monitoramento aqui, e ela sempre teve esse cenário da central de alarme mandando para uma central de monitoramento, e aí com o disparo vai o ronda, ou seja, mas hoje nós temos muitos clientes que preferem monitorar no próprio celular. Então, hoje, a maioria das centrais, ela pode estar ligada na nuvem, como eu disse, na internet, e você ter acesso a ela. Só isso? Não. Através disso, você pode ligar um holofote, você pode ligar o ar-condicionado, você pode fazer inúmeras coisas, ou seja, aquela automação que antigamente nós achávamos que era algo separado da elétrica, não, eu acho que está tudo junto. Então, hoje a pessoa vai lá e fazer uma instalação de um alarme, ele também está fazendo um sistema de automação residencial, né? Ou até mesmo, nós, continuando o exemplo da subestação, nós instalamos sistema de alarme de incêndio, alarme de intrusão, CFTV, tudo interligado, e para a própria VEG e outras usinas, e eles têm um centro de tratamento dessas imagens, de alarme. Então, interliga no sistema dele, e esse sistema leva essa informação até o centro deles, né, dependendo da cidade, ou até mesmo do país. Então, essas informações, essas tecnologias, elas estavam embarcadas hoje em qualquer tipo de equipamento hoje, né? Então, nos equipamentos mais modernos, como os mais simples. O mesmo exemplo, a gente fala aqui no sistema de CFTV, né, que antigamente era analógico, aí passou para HD, né, tinha o sistema IP, então ela foi migrando, né, e hoje essa parte de rede, ela engloba tudo, desde a parte elétrica, na parte de segurança, na parte de automação. Então, hoje, aquela informação, aquela imagem que você tinha no comércio, na residência, ela está no seu celular, ela pode estar numa empresa gravando, para você não ter que gravar muito tempo isso no seu HD, ela pode estar na nuvem, ela pode estar emitindo um relatório quando alguém entrar lá, e automaticamente essa câmera
fazer um vídeo e enviar via e-mail. Então, eles condições que existe hoje naquele cenário antigo e hoje no cenário que a gente tem com essa, vamos dizer assim, a tecnologia da informação, com a rede, junto com esses cenários de sistema de CFTV, de alarme, como eu falei, e o próprio de telefonia, que eu falei logo no princípio, né, aquela necessidade que nós temos de comunicar, a necessidade cada vez mais rápido. Hoje, todo mundo usa o WhatsApp, é muito mais rápido. Do WhatsApp você manda arquivo, você faz um monte de coisa. Tem aluno aqui que eu tenho certeza que está assistindo essa live pelo celular. Então, o número de celulares hoje ultrapassou, faz muitos anos que ultrapassou a quantidade de linha fixa. Hoje, no Brasil e no mundo, né? No Brasil é só um reflexo, que a maioria das pessoas utiliza a internet através do celular, não do computador. Então, já ultrapassou a quantidade de pessoas que utilizam a internet através do celular, em vez do computador, do notebook, né? Então, eu comecei a trabalhar com telefonia justamente quando eu estava fazendo o técnico. Eu já migrei para a área de telefonia no curso de eletrônica, eu descobri a telecomunicações. E existia um equipamento que chamava KS. A maioria, eu tenho quase certeza que nunca nem ouviu falar. Então, não existia nem PBX. E aí, quando estava começando o PBX, eu trabalhei em empresa que o dono, ele era relutante a passar para o PBX. Ele achava que era uma coisa muito simples, muito frágil, que era muito mais barato do que o KS. E ele teve aquela resistência de migrar. Então, quando eu tento passar isso para vocês, eu sei que não é nenhuma informação tão valiosa, eu sei que todo mundo sabe disso, mas a gente tem N exemplos de empresas que demoraram demais quanto a evoluir ou mudar de tecnologia. Às vezes não foi nem só por não ter a tecnologia, foi por resistência à tecnologia, à mudança. Então, uma coisa que vocês são jovens, já nasceram na geração com internet, com celular, diferente de mim, que quando eu estudava não tinha internet, não tinha celular, né, muito diferente de hoje, vocês têm essa facilidade muito maior. Tem que estar aberto às mudanças, tem que estar atento a elas, né? E o PBX, na época, algumas pessoas diziam que ia terminar, eu trabalhava com telefonia, e falava assim, isso não vai existir mais, o celular vai vir, vai acabar. Realmente diminuiu bastante. O que aconteceu com a telefonia é que ela foi migrando também, ela foi modificando. Então, o que nós tivemos que fazer? Nós tivemos que modificar junto com essas mudanças. Algumas tecnologias, elas simplesmente não acabam, elas vão modificando. A gente tem exemplo de gigantes na sua área que hoje já não se ouve falar. A Kodak era uma gigante, ela patrocinava o Oscar, ela estava em tudo quanto é lugar. E quando começou câmeras digitais, ela tinha toda a tecnologia, tinha pessoal, tinha know-how e tinha dinheiro para isso. Mas eles ganhavam muito mais dinheiro com filme do que com exatamente as câmeras. Então, eles relutaram para mudar por isso. E quando eles viram que não tinha mais jeito, já não tinha condição e ela quebrou. A Sony, na minha época, dominava na questão de som. Discman, né, antes disso, walkie-talkie. Então, era Sony. E eles tinham desenvolvido um chip que dava para gravar as músicas. Só que eles mesmos da Sony não queriam lançar isso, né? E o Steve Jobs foi lá e comprou e trouxe o técnico e lançou. Então, ou seja, algumas resistências, às vezes, nas empresas, que nessas tecnologias que nós estamos usando agora, né, muitas pessoas eram resistentes. E a gente não pode ser muito resistente, não pode ser resistente a essas mudanças que estão acontecendo. A quem acha que depois da pandemia tudo vai voltar ao normal como era antes, eu acho que está enganado. Pode ter certeza, muitas coisas vieram para ficar e outras, né, como a gente sempre sabe, não voltará mais como era antes. A Amazon, mesmo com essa crise que nós estamos vendo, ela aumentou 20% a 30% no seu faturamento, porque ela já estava preparada para todo online. A Magazine Luiza já vem mudando o nome, Magalu,
as ações da Magalu foi a que menos sofreram, e ela foi a que menos sofreu, porque ela já estava se adaptando à venda online. Então, muitas pessoas que não tinham o costume de comprar online estão comprando online. E quando acabar a pandemia? Ela vai continuar comprando. Muitas vão, muitas não, outras não. Então, por exemplo, eu tenho um comércio, uma loja. Como que minha loja vai ficar? Se as pessoas que compravam, que vinham, agora querem comprar pela internet. Ou, se não comprar, vão pesquisar, vão querer melhores e melhores preços. Então, essas mudanças, elas não vieram, elas não estão acontecendo e depois voltam ao normal. A mudança de comportamento das pessoas, entendeu? Isso vai permanecer. E o comércio não vai ser o mesmo. O mercado não vai ser o mesmo, as empresas não vai ser o mesmo, e, ou seja, o profissional não pode ser o mesmo. Então, para não fugir muito da nossa tela aqui, PBX-IP nada mais é do que o VoIP, né, que é a voz sobre IP. Então, ou seja, aquele PBX analógico, né, que já quase não existe mais, principalmente nas empresas, nas grandes indústrias. Então, ele passou a ser IP, ou seja, ele começou a trafegar junto com a rede de computadores. Então, eu não preciso mais passar um cabo. Em algumas indústrias, por exemplo, indústrias aqui de Pirapora, tem fibra passando para todo lado, mas não tem cabo de telefone. Ah, mas tem um cabo de fibra. Se tem a cabo de fibra, você tem rede. Se você tem rede, pronto. Se for um PBX-IP, você dá um número de IP para aquele telefone, você tem um ramal IP. Então, hoje em dia, praticamente só existe PBX-IP, principalmente em médio a grande porte, tá? E outra coisa que acontecia antes, a gente podia demorar para tomar uma atitude, porque uma geração, às vezes, era contada em 40 anos, depois passou para 10. Hoje, não. Hoje, uma geração, em 5 anos, já muda tudo. Então, cada dia que passa, as mudanças se tornam mais rápidas. Antigamente, se demorava mais, quando você lançava um produto até ele firmar. Hoje, as coisas são muito mais rápidas. Então, hoje, o PBX Nuvem já é uma realidade. O que é o PBX Nuvem? O cliente não tem PBX. Ele contrata um serviço. Esse serviço pode estar lá em São Paulo, ele me disponibiliza um número IP de VoIP, e eu pego quantas linhas eu quiser, a ramal fone, que se não tocar no telefone, toca no celular dele. Às vezes, empresa, que é uma realidade, eu falo isso, não quero assustar ninguém, mas eu lembro quando eu estava na FUNAM, os alunos eles já entram com a carteira de trabalho no bolso, já pensando nas fábricas, pensando nos empregos. E esses empregos têm mudado. Infelizmente, algumas coisas têm acontecido, como eu disse, a tendência não é voltar. Então, nós temos que nos adaptar. Então, hoje tem muitas empresas pequenas, de 1 a 2 pessoas, e ele não tem um local, não tem uma estrutura para ter um PBX, então ele pega um serviço desse. A pessoa liga, cai numa telefonista, cai numa secretária eletrônica, ou transfere para um lugar para o outro, as pessoas estão cada uma na sua casa. Então, esse PBX na nuvem vem facilitar isso aí. Uma das coisas que eu quero falar também hoje, não quero me alongar muito, mas as empresas também estão se adaptando. Talvez o espaço físico das empresas talvez não tenha que ser tão grande, mas eles vão ter que investir em tecnologia para que as pessoas estejam nas suas casas trabalhando. Muitas empresas já sinalizaram que, mesmo pós-pandemia, os funcionários vão trabalhar home office. Eles só vão voltar parte de serviço, alguns de manutenção, mas muitas vão trabalhar home office mesmo. Então, é uma tendência. Tá? Então, as empresas vão começar a se preocupar com outra coisa. E, já que nós estamos falando da Revolução 4.0, a gente fica imaginando que é só na indústria, só na tecnologia. Eu podia falar de várias coisas, mas eu falei da agricultura 4.0, gostaria de falar por quê? Porque até aquele operador do trator, hoje, ele tem que ser diferente. O agricultor hoje é diferente. Por quê? Assim como o nosso mercado, como de todas as instituições de ensino, de tudo, a concorrência é muito maior, a exigência é muito maior, então a eficiência tem que ser maior. Então a pessoa não pode produzir e ter perdas, ele tem que minimizar isso, mitigar isso o máximo possível. Então, a gente está falando de internet em tudo, tem até um termo, LOT e tal, que é a conexão de todos os sistemas em tempo real a partir do uso da internet, Então, a pessoa está no trator lá, mas já tem
via GPS dele, programado a área que ele vai passar o defensivo agrícola. Então, se ele começou numa parte, o trator já sabe, já marcou aquela rota, para ele não voltar e passar demais numa área que já passou e não passar na outra. Identificação quase que em tempo real da terra, ou seja, redução de custo, sustentabilidade, que é uma coisa exigida cada vez mais, né, nas indústrias. Então, ou seja, todo profissional está passando, tem que passar por essas transformações, né? Então, nós, como eu disse, temos que estar de mão dada com o futuro, não podemos achar que isso é o nosso inimigo. Eu sei que há redução de pessoas, há redução de funcionários, né? É óbvio isso, mas, em compensação, vai exigir o quê? Um funcionário mais qualificado, vai exigir um colaborador mais capacitado, com melhores rendimentos. Então, serve também como uma oportunidade. A gente não pode ver só toda a crise que vem, isso não é a primeira. Nós estávamos vindo de uma crise de 5 anos, quando estava melhorando veio a pandemia, e eu falo para você, acabou? Não, ela vai acontecer. E uma coisa, quanto antes vocês perceberem que essas mudanças, ou crises, vamos dizer assim, não é só de empresa, ela afeta todo mundo. Então, quem que tem que mudar? Todos. Então, nós estamos vendo uma nova forma de funcionar, nós estamos vendo uma nova forma de se comunicar, uma nova forma de fazer negócios. Então, a gente tem que estar antenado a essas mudanças. As tecnologias vieram para ajudar, então nós temos que se adaptar. Falando um pouquinho de empresa e de carreira, também usando o termo da tecnologia, da informação e da comunicação, né? Como que fica hoje, né, nós profissionais e nós como empresa também, né? Então, antes a pessoa tinha lá um currículo, né, mestrado, doutorado, como está escrito aqui só como exemplo, e ele era muito valorizado. E hoje, com mudanças muito rápidas, esse continuous learning, ou seja, a educação continuada, como que você tem, qual é a sua capacidade de continuar estudando aquilo que o Lídio falou no comecinho, né? Não só o que você está estudando hoje, nós temos que estar apto a continuar estudando. Eu sei que não é uma coisa que você está pensando isso hoje, pô, mas eu estou acabando, vou pensar em estudar. A gente tem que estar sempre estudando, por quê? Porque a empresa vai mudar, então você tem que fazer os treinamentos da empresa. Quando eu falo estudar, de uma forma geral, né? A Domingos, quando estava me apresentando, falou que eu estou cursando engenharia elétrica, então eu voltei a estudar, né? Alguns anos agora atrás eu voltei a estudar. Então a gente está sempre estudando, né? Então a empresa vai medir isso, essa capacidade que você tem, essa abertura que você tem de aprender, de fazer os treinamentos da empresa, de conhecer novas tecnologias. Então isso vai ser medido. Esse trabalho home office, que já é uma realidade, como eu havia dito, algumas empresas já sinalizaram que os funcionários só vão se for obrigados, né? Mas tudo bem, no começo, pode ver, no começo da pandemia, todo mundo achou bacana, não, vou ficar em casa, tal, só que daqui a pouco ele começa a ver as dificuldades, né? Como que você vai se comportar com a sua produtividade sem ter uma pessoa, ou um chefe, ou um supervisor, né? Como que você vai equilibrar? Pô, eu estou trabalhando, mas eu estou em casa, e eu tenho que ficar em casa, eu estou trabalhando também. Então, esse equilíbrio emocional vai exigir muito do profissional também, para separar essas coisas, né? E, ao contrapartida, a empresa, ela vai ter que estar pensando nisso também. Eu coloquei RH nos dois, deixei mais ou menos assim, em branco, porque RH, né, ou gestão de pessoas, vai acontecer de você fazer, hoje já existe, você manda currículo via internet, só que vai começar a ter entrevista via internet também, né? Então, como que você está? Ah, mas eu não tenho internet em casa, mas eu não tenho um computador. Você acha que a empresa vai querer contratar uma pessoa e depois, quando tiver que trabalhar home office, quando tiver que fazer uma reunião, eu peço desculpa pelo barulho, e como que vai ser isso aí? Então,
na contratação, a empresa vai começar a ver isso. Embora ela vai ter que investir nisso, mas ela também está vendo qual é a adaptação que você tem. Se tem um espaço na sua casa que você pode trabalhar, você pode estar achando que é loucura, mas não, a empresa vai se preocupar com isso na hora de contratar, sim. É uma realidade. Então, é provável, né, que a demanda por trabalhadores qualificados suba, como eu falei, mas sim o seu salário também, porque eles vão precisar cada vez mais desse funcionário, que não vai ser assistido o tempo todo, que vai precisar produzir. Então, essa aceleração dessa ferramenta que nós estamos utilizando aqui, que é lógico que a FUNAM já tinha essa tecnologia, já tinha esse conhecimento, mas fez o quê? Fez com que acelerasse, fez com que vai aprimorando, né? Então, isso é uma coisa, né, normal. Então, nós vamos ter que nos adaptar, as empresas vão ter que nos adaptar, nós vamos ser medidos, isso já vem acontecendo, mas mais ainda, quanto que você é capaz de ser produzido. Eu estava falando desses projetos que a gente tem em andamento, hoje mesmo eu estou com uma equipe na Bahia, fazendo 2 usinas lá com o pessoal, e nós enfrentamos isso em meio à pandemia. Então, eu tinha reuniões online com o pessoal do projeto trabalhando em casa, aí eu tinha que falar com o outro, e funcionou. Ou seja, as pessoas foram se adaptando, e a gente tem que fazer isso aí. Então, pode preparar que a entrevista de emprego, algumas coisas vão estar mudando daqui para frente, né? A gente, hoje, você olha, né, e vê o cenário de hoje, né? Você vê o emprego de hoje, você vê algumas coisas, algumas tecnologias de hoje, mas a gente tem que estar aberto para o que vem acontecendo, o que vai acontecer, e algumas coisas a gente não sabe, realmente nós não sabemos, ninguém sabe lidar com isso, mas com essa pandemia que está acontecendo, mas as pessoas vão se adaptar. O mercado sempre se adapta, o profissional vai se adaptando, e com certeza nós vamos passar por isso. Eu queria agradecer, né, como eu disse, primeiramente a FUNAM, o Elídio, né, o convite, e deixar aberto aqui alguma coisa que talvez passou rápido, né, e vocês queiram perguntar, fique à vontade, né, abrir o microfone para poder a gente tentar sanar as dúvidas aí que foram levantadas por vocês. Oi, estão me ouvindo? Ô, Paulo. Oi, Paulo. Sim. Vamos ouvir. Oi. Aqui é Domingo Douglas. Deixa eu falar, Paulo, eu não sei se você comentou aí, mas quando você fez quando você deu início ao seu curso de eletrônica, qual a idade que você tinha? Ô, Domingos, boa noite, tudo bem? Tinha 15 para 16 anos. Eu fui para Bauru, tinha lá a Unesp, a Universidade do Estado de São Paulo, tem o curso de técnico também, né? Eu passei no vestibular e também cheguei lá sem muito conhecimento, né? Eu tinha 16 anos, mas para mim foi muito bom, né? Como o Wender compartilhou com a gente aqui, eu comecei a ver as coisas e eu tive no segundo ano aula de telecomunicações e falei ali, eu quero trabalhar com isso. Aí eu fiz o estágio, pra você ter uma ideia, eu fiz o estágio em máquina registradora, não existe mais, aquela de supermercado, não era computador, era máquina registradora. E depois já fiz o estágio na área de telefonia e aí eu continuei. Quando você chegou na região nossa, que você é paulista, né? Quando foi que você chegou na região de Minas? Tem 25 anos. Tanto a mudança aconteceu desde aí, porque a gente trabalhava só com telefonia, só com PBX. Aí depois que foi entrando a área de segurança eletrônica e depois a área de segurança patrimonial. Aí quando a demanda veio parte de fibra, foi quando eu fui
fazer um treinamento de cabeamento estruturado de fibra ótica. Aí a gente começou a trabalhar com fibra, aí teve um momento também da carreira da gente aqui que exigiu um pouco mais. Foi quando eu fiz a pós-graduação em rede, que era embasada em rede de cabeamento mesmo, né? E a parte de treinamento da Furocal, a parte de fibra. Justamente é isso. Quando a faculdade ia mudando, eu também ia mudando os treinamentos, né? Paulo, você fez uma colocação aí em relação ao mercado de trabalho e os processos seletivos, como é que eles serão de agora para frente. Essa semana eu tive a oportunidade, semana passada, quer dizer, eu tive a oportunidade de participar de uma live lá da Santa Úrsula, que é uma universidade que é integrada do nosso grupo e que ela está sediada no Rio de Janeiro. E a palestrante ela é consultora do CIEI, que uma das maiores empresas de recrutamento de emprego e estágio do país. E a fala dela foi o seguinte, que lá no Rio de Janeiro já está sendo adotado o recrutamento por vídeo, o currículo por vídeo. Exatamente. E eu estou vendo que o Wender está aí testificando, que ele está confirmando que já... E essa é uma novidade aqui para nós, porque nós, até um determinado momento, até agora, acho que a maioria de nós tínhamos conhecimento por e-mail, né, de um meio digital, e agora já está por vídeo. Então, assim, a mudança ela foi muito rápida, do envio do currículo e da qualificação desse profissional. Eu posso contar algo que aconteceu aqui em Pirapora? Fica à vontade. Não faz muito tempo. O engenheiro responsável pela OIM da subestação da usina solar, que é a maior da América Latina nossa aqui, que é a Biosar que toma conta, em Pirapora, o engenheiro responsável pela esse OIM, ele não está mais aqui, mas quando ele veio, ele foi contratado pelo LinkedIn. Agora, antes da pandemia, tá? Ele foi achado, né? Foi feito contato, marcado um teste para ele, mas tudo se deu início ao LinkedIn, uma rede social. Então, se a gente falasse isso não vamos falar muito tempo atrás, 5 anos atrás, você acha que isso era possível? Então, as coisas mudam muito rápido. Uma crise muito grande, ela traz evolução. Falando um pouquinho de eletrônica e de elétrica, o componente mais, né, eu tenho mais pessoas aí mais gabaritadas para falar sobre isso, mas o transistor foi criado em meio à guerra, por uma necessidade, por conta que não existia antes um foguete que iria até, né, vamos dizer assim, a Inglaterra, né, por causa dos aviões lá, dos Barões Vermelhos, né. Então, a válvula era muito lenta, então tinha que fazer algo mais rápido. Aí foi desenvolvido o transistor. Igual isso, o Bluetooth foi desenvolvido na guerra do Vietnã. A internet veio com um armamento militar, ou seja, e hoje, nossa crise, a nossa guerra é essa pandemia. Por exemplo, eu tenho um fornecedor de câmeras, e há algum tempo atrás, antes da crise, tinha essas câmeras térmicas. A gente não via necessidade dela, a não ser em forno, que você vai lá, tira foto, né, eu vou instalar uma câmera no forno da Liasa, então eu vou lá com a câmera térmica para ver onde tem a maior temperatura, para não derreter e tal. Mas é uma coisa pouco usual. E as câmeras de vídeo térmica eram caríssimas. E não tinha muito mercado. E essa empresa, chama Hikvision, já tinha essa tecnologia. E agora, que a gente achou que não tinha comércio, está sendo utilizado. Eles saíram na frente. Como diz o ditado, né, quem chega primeiro bebe água limpa. Então, algumas ferramentas, o exemplo que eu quis dar do Steve Jobs com a Sony, é porque todo mundo conhece os dois, não conhece ele, mas isso vem acontecendo frequentemente. Né? Você acha que só Magalu, a Magazine Luiza que poderia vender na internet, ou Amazon? Não, tem muita gente. Mas as pessoas ainda estavam relutando. Né? Então, algumas ferramentas, elas vão vir,
vão ser melhoradas e não vão sair do nosso cotidiano. Eu dou manutenção na maioria das siderúrgicas que tem aqui, né, em Varzea Palma, Pirapora, e a gente tem visto já há uns 2 anos a mudança muito grande na questão de contratação. E algumas mudanças também de departamento, que antes era local, já não é mais, né, isso acaba diminuindo, isso acaba afetando tudo, né, o nosso mercado, mas é igual, eu estou dando muito exemplo do Emo, que foi ele que falou, e ele está ali, né, mas que nem onde ele foi e tinha vaga. Então, ou seja, sempre haverá a necessidade de bons profissionais e capacitados. Então, a gente não pode mais acomodar, eu falo isso com os alunos, sempre falava isso com eles também, na época eu dava aula, tudo que a gente está vendo ali na escola, às vezes eles acham que aquilo ali nunca vai ser usado, e vai sim. Até as coisas mais pequenas, ou aquelas coisas, aqueles cálculos, algumas coisas assim que as pessoas acham que não vai precisar, ele vai precisar sim. E isso faz toda a diferença numa contratação, né? Falando também do Steve Jobs, né, em Microsoft, né, assim, todo mundo fala assim, mas eles estavam no momento certo, onde tudo aconteceu, eu estava em Harvard, mas quantos mil alunos tinha lá? Por que deu certo para esses 2? Ou mais para eles? Porque eles estavam no local certo, lógico, estavam no momento certo, mas eles estavam capacitados para aquela oportunidade. Então, eu acho que a gente tem que capacitar para essas oportunidades que virão e estão aí, né? Mais alguma pergunta? Ô, Paulo, se você me permite, eu gostaria de só fazer uma observação aí na sua fala, porque é uma coisa assim que a gente, enquanto está na educação, né, a gente tem conversado muito com os professores e a gente percebe o tanto que foi assim de imediato uma coisa muito urgente que a gente teve que se adaptar, né? Os meninos estão aí de prova, né? No curso técnico, vários desistiram quando perceberam que as aulas eram online, né? Então, assim, não é nem online, remotas, porque a gente está ministrando as aulas em tempo real, só pelo computador. Então, assim, é tudo muito difícil no início, igual você colocou aí. Eu não tenho um celular bom, eu vou precisar adquirir, eu não tenho internet, o computador e tanta coisa, mas esses que estão aqui realmente são muito guerreiros, porque eles lutaram junto com a gente, sabe? Não são só os alunos, não. É direção, supervisão, coordenação, professores, alunos. A gente se uniu, sabe? Para a gente poder entender o momento, para a gente dominar a tecnologia, cada um com a sua dificuldade, mas nós estudamos, Paulo, direto. Então, a gente usa muito assim, que a gente está trabalhando 3 vezes mais, porque além do horário de trabalho, a gente tem assistido lives direto, a gente tem estudado muito, porque nós precisamos oferecer o melhor para esses alunos, né? As pessoas imaginam que é mais fácil, não é mais difícil. Como é que é, Paulo? As pessoas às vezes acham que, porque é remoto, é online, é mais fácil. Não, aí que exige mais de todos, né? Exige muito, Então, assim, veio uma pandemia repentina, né? Ninguém estava esperando e nós fomos obrigados a nos adaptar, né? O colégio tem os adolescentes, os pais dos adolescentes. Imagina um menino de 7 anos, né? Tendo aula online. Então, assim, até os adultos mesmo, muitas vezes o aluno não tinha costume de usar e-mail, né? Até que ele aprendeu e dominou. Então, assim, é igual você falou, em meio de uma crise, é que a gente é obrigado a aprender a fazer bem feito, né? E isso aí é geral.
né, eu estou estudando, na turma, 2 pessoas também mencionaram de abandonar, e eu fui um dos que falei com eles, né, eu falei assim, mas calma lá, se já está difícil, né, e você vai abandonar, ou seja, a tendência é ficar mais difícil, né? Eu sei que não é fácil para ninguém. As pessoas, de normal, natural, qualquer coisa, ninguém quer sair da sua zona de conforto. Então, a mudança, ela traz um choque. Sim. Primeiro, ela traz um choque. Ela traz uma dificuldade para todos vocês, para mim, para todo mundo. Ela vai trazer uma dificuldade. Mas, em compensação, ela vai te dar um ganho, e esse ganho você vai continuar levando ele e vai te ajudar. Então, todas elas são assim, todas dificuldades, né? Isso. E essa parte agora, eu sei que é muito difícil, porque você envolve tudo isso que a senhora falou, né, do celular, da internet, e ainda tem algumas pessoas que estão paradas, diminuíram a renda, então mexe com muita coisa, e é difícil você falar do problema de todos, né? Mas, que nem nós falamos agora, se cada vez mais vai exigir das pessoas, se você parar de estudar agora, eu sei que é difícil, principalmente a pessoa mais nova, ela não consegue ver, para ela a vida tem muita coisa para acontecer, ela não consegue ver 10 anos, 20 anos, né? Eu sempre tento fazer um trabalho retrocesso com eles. Eu falo assim, ó, se você perguntar daqui 2 anos o que vai ser, o que você quer daqui 2 anos, 3 anos, eles têm dificuldade de falar. Mas você fala assim, ó, quando você tiver com 40 anos, ele fala, mas para você chegar com 40 anos, com isso que você falou, com casa, não sei o que e tal, você tem que fazer o quê? Com 30 você tem que estar com tanto, com 20, ou seja, você tem que estar formado, você tem que estar trabalhando. Então, tem que fazer um trabalho um pouco, né, voltando um pouquinho essa linha do tempo, porque eles têm dificuldade de ver, né, porque eles têm muito tempo de vida ainda, né, são novos, então é difícil eles enxergar dessa maneira, né. E eu sei que vocês devem estar com um trabalho árduo agora, para conversar isso com eles, tentar mostrar isso, você entendeu? Esse trabalho que vocês estão fazendo essa semana é super importante para isso, né? Então, Paulo, essa fala sua agrega muito para a gente, porque ainda em relação a essa live que eu assisti, que eu participei, eu perguntei à consultora em relação ao mercado de trabalho para o curso técnico, porque eu venho batendo muito na tecla desde o início com os alunos do curso técnico o seguinte, que sempre depois de uma grande guerra, existe a necessidade de reconstruir o mundo. E para fazer essa reconstrução, precisa de motor e de energia. Então, vai precisar de técnico em eletrotécnica e eletromecânica. É fundamental. E eu só vou ter, enquanto administradora, função nesse local de trabalho se eles vierem na frente para colocar o motor para funcionar. E aí, diante dessa fala, ela colocou para mim o seguinte, ela falou, esse profissional aqui na nossa região, ele é tão escasso, que quando a gente precisa dele, a gente nem noticia nas redes, a gente vai na escola para buscar, para oferecer a vaga diretamente para o profissional. E o que é que a gente enxerga? Que, diante desse cenário agora, nós estamos aí com a energia solar em expansão, a energia eólica em expansão, a parte elétrica toda em expansão, vai ter essa reconstrução. Nós vamos ter necessidade desse perfil desse profissional. E esse profissional ele vai ter que estar muitíssimo bem preparado para trabalhar com as tecnologias e com a distância, de maneira que a distância reduza o espaço geográfico, porque foi o que você falou no início. As empresas agora elas não vão ter mais custo com deslocamento para treinamento. O treinamento vai ser home office. E essa capacidade, né, essa dificuldade apresentada pelos alunos, pelos pais dos alunos, nessa mudança, é reflexo do que nós conversamos. Ou seja, as pessoas têm dificuldade dessa mudança e, pior que assim, não tem só essa mudança, sempre vai haver, né, sempre vão estar passando por essas mudanças. Então, o melhor caminho é esse, é se adaptar o melhor possível para sair lá na frente só, não, mas destacar lá na frente. Não sair como todos, ou normal, mas tentar destacar.
porque como toda crise tem as oportunidades. Ela gera oportunidade, com certeza. É que muitas vezes as pessoas estão vendo as dificuldades, né? Eu confesso, eu sei que cada ramo, né, eu sei que nós estamos vivendo um momento difícil, mas eu confesso que eu estou trabalhando mais de março para cá do que eu estava trabalhando antes. Porque, lógico, culminou naquilo que eu falei para vocês. Essa expansão, que nem você falou, da eólica e da solar, está gerando muitas indústrias, muitas empresas que estão fazendo isso, e acaba gerando um serviço que eu tenho feito, né, para eles. Eu não trabalho com a placa solar, nada disso, mas eu trabalho com equipamentos que são colocados nas usinas. Então, aumentou para mim. Eu não fazia projetos, eu voltei a estudar agora, tal, eu fiz um curso de gestão de projetos, quando começou a mexer com projeto, então, ou seja, você vê algo ali, e você vê que tem uma oportunidade, às vezes a gente fica esperando ela acontecer para depois você se capacitar. E não é bem assim, a gente tem que estar preparando para quando ela acontecer. E os alunos precisam ver isso. Né? Quanto mais eles conseguirem enxergar isso, e se adaptar, e se aperfeiçoar para essas oportunidades, eles vão se destacar e sair lá na frente. Só agregando a palavra do Paulo, eu sempre falo para meus amigos, familiares, que é sempre bom a gente estar estudando, uma hora sempre vai aparecer a oportunidade de a gente estar usando o que a gente capacitou e estudou. Se a oportunidade agora, que está tudo parado, se é um curso de informática, vai para o curso de informática. Eu formei em técnico em informática, depois fui fazer logística, achei que não tinha nada a ver um com o outro, mas com isso você vê que um acaba ligando um ao outro, indiretamente, diretamente, de todas as formas. Mas as pessoas hoje em dia, elas estão muito paradas no tempo, principalmente os jovens. Para eles, a faculdade é inalcançável, muitas vezes tem a oportunidade de um curso técnico próximo, estão sem perspectiva de futuro. É o que eu vejo no jovem hoje. Eu acho muito bacana quando as instituições focam no jovem, faz atividades para colocar esse jovem no mercado de trabalho, porque hoje em dia tem mais oportunidade do que na minha época, principalmente tecnologicamente falando. Os recursos, como ele falou, eu gostaria, Paulo, que você explicasse para a gente como era na sua época lidar com a tecnologia que o jovem hoje, as crianças já estão tendo na mão. Bom, como eu falei, as mudanças eram mais lentas do que é hoje, né? Isso não tem como a gente negar, né? Mas, por exemplo, na própria aula, o próprio técnico eletrônico que eu estava fazendo, aparecia, às vezes, um curso que era extracurricular, acendeu à noite, eu já estudava de manhã e à tarde, né? Então, já era pesado, você entendeu? Então, aparecia algo desse. A maioria das pessoas vai falar, não, fazer isso não, já não estou, né, nem dando conta. Então, começa por aí. Eu acho que quando aparece uma oportunidade, como você falou, né, os cursos, eles são interligados, sim. Eu fiz técnica eletrônica, e como eu trabalhava com telefonia, eu precisei fazer vários treinamentos na área de telefonia. Quando eu tive um tempo, eu fiz administração. Não tem nada a ver com a parte técnica, né? Mas eu precisava daquilo ali. E me ajudou bastante a me organizar em todas as funções que eu fazia. Então, ele está interligado, você entendeu? E depois eu voltei para a parte técnica e tal. Então, o que acontece? Primeira coisa que a gente teria que eu poderia falar para vocês é que a própria instituição, ela te abre já esse leque, né? Geralmente, começa por aí. Como? Esses cursos extracurricular, palestra que acontece, mas dentro dessas matérias que você vê, sempre haverá aquela matéria que te chama um pouquinho mais, entendeu? E o ideal era você descobrir isso aí. Por quê? Por exemplo, o desenho que ele falou, ninguém desenhava aquilo. Quantas pessoas hoje, por exemplo, eu terceirizo alguns projetos para aluno da FUNAM.
aluno que está fazendo, está no 8º período lá, 7º período de engenharia da instituição de vocês, e trabalha comigo em projeto aqui. Né? Eu tenho outros ex-alunos e alunos também da FUNAM que trabalham aqui. Então, ou seja, por quê? Porque ele se identificou com o AutoCAD, você entendeu? E por ele mesmo começou a desenvolver, ele só viu na faculdade. Né? Quem vê a matéria de AutoCAD na faculdade, ele não vai ficar, vamos dizer assim, um projetista. Mas se ele gostar, ele buscar e ele começar a desenvolver, ele vai virar. Então, dentro do seu momento de estudo, se você já conseguir identificar alguma área que você consegue especializar, você começa a estudar um pouquinho mais, aparece um trabalho, às vezes, para você fazer, às vezes é trabalho de escola, mas já começa a aparecer, você já começa a destacar aquilo ali, você já começa a ver que você tem capacidade daquilo. Quando você começa a ver que você se dedicou num algo e teve capacidade para aquilo, você automaticamente se sente motivado a se alçar a outros voos, entendeu? E aí você começa a se achar e achar os caminhos. Porque quando você está em casa meio fechado, só faz a matéria e está meio fechado, acha que aquilo ali não serve para nada, você não consegue enxergar esses caminhos. Né? Eu acho que ele está mais aberto a isso. Dentro do curso que você está fazendo, na hora que você está estudando, já é hora de fazer isso. Ah, mas no primeiro ano? Sim, no primeiro ano, no primeiro semestre, sim. Começa a ter algumas coisas, assim, que você se adapta. Aí você pega um livro para ler, uma literatura, você faz um treinamento, mesmo online, que nem agora você está vendo que pode existir treinamento online, que você pode, sim, aprender. Você faz. E outra, não é custo, existe muitos cursos gratuitos, não estou dizendo faculdade, técnico, mas cursos, né? A USP tem uns 28 cursos gratuitos, você entendeu? De várias áreas. Então, ou seja, dá para a gente, vamos dizer assim, aprimorar e aperfeiçoando, sim. Boa noite, Paulo. Aqui quem fala é o Valteir. Estou cursando o 3º módulo aí com o professor Domingas, com a professora Domingas, o Ilídio, Adão, os demais professores aí. Essa palestra está sendo muito interessante, principalmente essa parte aí de agricultura 4.0, que fala um pouco da automatização de um sistema automático. Eu sempre gostei dessa área de automatização. Há um tempo atrás eu já enxergava que o mundo, ele ia ser assim, o processo seria mais rápido, o custo baixo e um produto com mais qualidade. Muito interessante, achei interessante demais, viu? Você falando aí e a minha mente aqui só juntando informações a respeito disso tudo. A respeito do plantio, informações sobre o terreno, informações sobre o tempo, tudo em questões de momentos, segundos. Então, é na necessidade que tudo surge, né? Essa parte de automatização é a evolução desde da primeira necessidade, de ter um processo mais eficaz, com um custo baixo, né, e com produto com maior valor. Isso é muito interessante, porque no dia de hoje a gente vê que a tendência, tanto da agricultura quanto para a área urbana, industrial, serviços de telefonia, como é o seu ramo, ela necessita de uma evolução para despontar. E quem vem com o novo, né, e apresenta algo com um custo menor, mas com eficiência melhor do que o outro, sai na frente. Eu gostaria que você falasse um pouco para nós aí, se após a automação virar alguma outra tecnologia capaz de passar à frente, ou você acha que vai ser por isso mesmo? Valteir, obrigado pela sua contribuição. Já que você está fazendo o curso, desculpa, eletrotécnica? Sim. Então, já que você gosta dessa área, antigamente o eletrotécnico via a agronomia só os pivôs, né? Fazia a parte elétrica, essas coisas tudo.
Já que você gosta dessa área, é uma área que você deveria olhar, estudar, porque até a área comercial, eu vou falar uma área que não tem nada a ver, uma área comercial, é muito mais fácil uma pessoa que é técnica, que conhece a parte, como vai funcionar, vender qualquer coisa. Então, a parte técnica, ela é muito interessante em todas as áreas. Eu sempre acho isso. Outra, essa questão de automação na parte da agronomia, ela move o nosso país, né? Nós temos um país farto em tudo quanto é questão de carne bovina, somos os maiores produtores de frango, então, ou seja, produz quase tudo, então, a tendência é crescer. Se uma tendência é crescer e você já aponta que, para poder ter melhor produção, com menos desperdício, precisa da automação, então isso não regride, ela só vai evoluir. Como assim evoluir? Ela começa nos pontos principais até chegar nos pontos até menores. Então, o que eu acredito? Um aperfeiçoamento nessas áreas cruciais, né, que a gente citou, e vai chegar até no mínima coisa. Então, a evolução que eu vejo é isso. Eu não sei se eu estou conseguindo te explicar direito, mas vou dar um exemplo. Se hoje, na hora de produzir, a pessoa, antes de plantar, ele já escolhe o melhor lado, ele faz uma análise da terra, né, para poder saber o que essa terra precisa para poder dar o esperado dele, não só para produzir, mas produzir o esperado que ele quer. Então, quanto que ele terá que investir? Então, essa resposta cada vez terá que ser mais rápida, porque tempo é dinheiro, sim, né? Então, ou seja, se você pega um comércio já aberto, as pessoas não entendem. Por que a pessoa comprou aquele comércio? Por que ele não montou? Primeiro, que ele está aberto. Se ele demorar 2 anos para abrir, ele tem 2 anos que ele está no mercado, ele tirou um do mercado, ele entrou no mercado mais rápido e está recebendo mais rápido. Então, a velocidade da informação sempre será buscando mais velocidade. Então, a automação, que era somente do pivô, marcar horário para ele fazer, para ligar, para desligar, que era o principal, ou seja, a produção, então, passou para a terra, passou para o caminhão, passou para o trator que vai fazer isso. Hoje, eu trabalho junto com uma empresa de automação e ele está desenvolvendo um drone para umas fazendas. E esse drone, inicialmente, era só para demarcar, para olhar, né? E a pessoa coloca o celular, como se fosse um óculos 3D, e ele vai e olha todo o local. Disso, passou para... Ele já recebe um software que ele determina o local, que ele não precisa ser guiado, ele manda via, tipo o Google Earth, manda para ele, e ele vai até a fazenda certinho. Agora, esse drone está sendo trocado o motor, ele vai aguentar carregar de 8 quilos, mais ou menos, para poder levar defensivo agrícola nesses lugares. Ou seja, isso eu estou falando para você, algo que não está sendo vendido, não é algo que está sendo divulgado, mas já está sendo procurado. E eu estou falando para você que é aqui em Pirapora. Isso está sendo desenvolvido aqui em Pirapora. Então, as mínimas coisas vão ser autônomas, vão ser automatizadas, vão exigir mais eficiência, com mais exatidão do resultado. Igual o Wender falou lá, Wender. Mas você tem que falar preciso. Por que eles estão buscando isso? A precisão da informação com rapidez. Então, tudo que está ligado a isso vai continuar evoluindo, até nas mínimas coisas. Ô Paulo, eu tenho falado para os meninos e citado exemplo, e nós não tivemos a oportunidade de fazer visita. Mas pertinho daqui, na Serra do Cabral, tem uma fazenda, plantação de café. Essa fazenda tem uma série de sensores que estão no solo, junto aos pés de café, tem o pivô e tem uma estação meteorológica. O que determina isso? Essa estação tem um contato direto no painel elétrico e os sensores enviam um sinal para o painel informando qual é a umidade da terra. Quando essa umidade atinge um determinado valor, esse sistema do pivô é ligado e começa a irrigação. Porém, tem lá o
a estação meteorológica, se ela detectar uma previsão de chuva para um período em curto espaço de tempo, ele impede que esse pivô inicie o seu trabalho para aguardar a chuva para fazer a irrigação. Então, um processo totalmente automatizado e muito interessante. Nós tivemos uma visita lá recente, mas com a turma agora, nós não tivemos a oportunidade de fazer essa visita. Mas é muito bom mesmo, e aí, como o Walter está colocando, é aquela situação, se eu gosto dessa área, se me interessou, eu tenho que realmente investir, eu tenho que procurar buscar o conhecimento e entrar no mercado para que eu possa levar à frente esse meu desejo, essa minha vontade de trabalhar ou de investir no negócio para ver o sucesso acontecer. É o tanto que ele vai precisar de água, de energia, né? Exatamente isso, né? Então, um controle total. E não precisa ninguém ficar lá para ligar ou desligar. Então, todo o sistema é automatizado. Essas usinas aqui, todas elas que estão sendo feitas, a placa vai girando de acordo com o sol. Todas elas. E tem estação meteorológica, eles têm que estar olhando o tempo, tudo, para saber, né, a produção, se vai ter sol ou não. Então, ou seja, mas o investimento do equipamento e a mão de obra é caro, porque esses equipamentos são importados, as pessoas, mas vale a pena o investimento no longo do tempo que isso vai trazer o de retorno. Então, sempre vão estar buscando isso aí. E as pessoas capacitadas para lidar com isso. Boa noite, pessoal. Boa noite. Pode falar, Adão? Você chegou primeiro por alguns segundos. Boa noite a todos. Obrigado, Paulo. Obrigado, Paulo, duas vezes, né? Que é Paulo Sistel e Paulo, colega professor aí, ex-aluno também, né, Paulinho? Cumprimentar todos os colegas professores também, os diretores, Edmara, supervisor, nosso coordenador Elídio, nossos ex-alunos aí que agora são profissionais, sempre os tratei dessa forma, né, Xing Ling? E os demais aí, né, a gente fica lisonjeado de poder ver profissionais se destacando, né? E aqui, né, poder compartilhar com essa equipe, né, já tem alguns anos que eu estou na instituição, né, e uma coisa que sempre eu coloco para nossos alunos em acreditar em si próprio, né, em ter a certeza que vocês são capazes, né. Eu acho que esse é um ponto crucial, né, porque acho que quando você acredita em você, você vai mais longe. A questão o Paulo fez várias colocações aí, muito bem, né? Um cara autodidata, né? Comparsa nossa aí também como professor também, né? E eu me identifico muito com a realidade dele, embora eu seja até um pouco mais velho, né, Paulo? A questão aí nós fizemos uma transição. Para nós chegarmos no ponto que nós estamos, nós tivemos que encarar várias transições. Nós saímos do telefone discado, né? Nós saímos da máquina, vários exemplos aí que você deu aí que já não está mais em uso, né? E tivemos que migrar para outras tecnologias, né? Isso demonstra que toda essa geração que fez parte disso aí precisou de estudar muito, né? Precisou e precisa ainda aprender muito. Porque nessas transições nós tivemos vários complicadores, vários pontos que nós precisamos de desdobrar, e aqui na nossa região não tinha tantos recursos para a gente poder se capacitar adequadamente, né? E aí a gente teve que fazer, dar o melhor de nós mesmos, né, para procurar informação e repassar essas informações, né? Recentemente, né, essa questão aí do mercado globalizado, né, eu sempre falo com nossos colegas, né, que são alunos, mas são nossos colegas que são profissionais para o mercado que nós estamos
ofertando, né? E são nossos colegas de profissão. Pensar globalmente e agir localmente, né? Esse jargão aí que já existe. Eu sempre falo que motor e redutor, painel elétrico, componentes elétricos vai ser igual em qualquer lugar onde nós estivermos. Aí tem as especificidades que a gente tem que desdobrar para aprender. Recentemente, né, eu tive um debate com alguns colegas nossos aí de logística, da Vale, né? E para vocês terem uma ideia, né, a Vale está nesse modal de transporte aqui na nossa região e ela faz um transporte de aproximadamente, né, o rapaz me deu um número parece que nós transportamos aqui mais de 400 carretas em vagões, né? Então nós tiramos da estrada mais de 400 carretas que vão daqui até o porto de Santos, ou porto de São Paulo, e agora recentemente, né, eles estão com um projeto de construção de um modal aeroviário, né, entre Uberlândia e Uberaba, para transporte de alimentos, né, para a Arábia Saudita. Então, assim, nós temos um potencial enorme aqui, né? Nós temos oportunidades, né? Você entrou aí, o Walter aí até colocou sobre a questão da automação, né? Nós temos aí latente aí a questão da inteligência artificial, né? Que é uma realidade, né? Que a gente já passa a utilizar. Então, o recado que eu aproveito aqui para repassar, né, fazendo uso das suas palavras aí, né, é que as pessoas têm que acreditar nelas, né, e têm que se empenhar em aprender, né. O aprender a aprender, ele é para a vida toda. Todo profissional, ou toda pessoa que se empenha em aprender, ele vai galgar espaços melhores, né? Então, e fico lisonjeado em saber que tem profissionais que estão se destacando, né? E estão indo para o sucesso, né? Parabéns aí pelas suas colocações e parabéns aos colegas que estão conseguindo se deslanchar aí. A capacidade todos nós temos, né? E a gente sabe que tem como a gente evoluir muito mais do que nós estamos vendo aí diante dessa pandemia aí, que a gente vai ter que reaprender muita coisa, né? Era só essas contribuições aí, um abraço a todos. Boa noite a todos, ao Paulo, né? O Paulo Tessaro, que a gente acompanhou por algum tempo aí na escola, às vezes eu passava por ele, cumprimentava, né? E eu achei muito importante e as suas colocações que foram feitas hoje, principalmente quando houve, né, pergunta dos alunos que estão estudando no curso técnico, quando que ele começou, quando que ele chegou, e falando de tecnologia, nós estamos vivenciando aí tudo que está acontecendo, né, nessa chegada da indústria 4.0, e eu gostaria de fazer uma colocação, assim, a importância, a gente sempre tem falado para os alunos que estão presentes aí, que estão fazendo curso técnico, a indústria 4.0, a tecnologia, tudo que irá acontecer, né, de melhor daqui para frente, relacionado à tecnologia, vocês vão estar enquadrados nisso. É vocês que vão ser responsáveis. E quando nós começamos a acreditar no nosso futuro, né? Eu vi o Paulo aí falando que ele fez o curso técnico em eletrônica, né? Bem novo. Quando eu fiz os meus primeiros cursos profissionais, eu gostaria de fazer um curso técnico, mas na época, assim, meus pais, né, não tinham condições de fazer. Eu gostaria muito de fazer um curso no Cefet, como o professor Adão fez, mas eu não tinha condições. Então,
eu fiz os cursos que eu consegui fazer e logo depois eu almejei e fui enxergando, como até hoje eu estou enxergando, né? A gente precisa estar sempre atualizando, sempre adquirindo conhecimentos para que no decorrer dessa chegada, né, essa indústria 4.0 da tecnologia, a gente está enquadrado dentro. E o que eu observo dentro das indústrias, né, que aqui em Pirapora, vamos falar de Pirapora, todas as empresas, nós temos vários ex-alunos, né, formados em técnico, em eletrotécnica, eletromecânica, e o que está acontecendo lá dentro a respeito de tecnologia não são somente as máquinas que as indústrias estão investindo, não, mas o conhecimento, né, a prática do conhecimento, o esforço, né, que esse aluno, que esse ex-aluno tem, que isso aí está sendo algo, né, que quem está lá dentro está vendo as empresas trabalhando com melhoria contínua. E quem é que está fazendo essas melhorias? Quem está dando essas ideias, né? Amanhã nós estaremos ouvindo o Carlos Alexandre, que também ex-aluno aí, fez eletromecânica, tecnólogo. Eu trabalhei com ele 5 anos e eu pude observar o crescimento dele, não somente funcional, mas o crescimento tecnológico. Ele foi investindo, foi estudando, até chegar ao ponto que ele está hoje. E várias melhorias, né, que ele esteve envolvido. Então, quando a gente fala de melhoria dentro da indústria, a gente fala dessa colocação, né, que o profissional fez. Ó, eu preciso terminar meu curso técnico, eu vou fazer uma faculdade, eu vou fazer uma pós-graduação, eu vou fazer uma engenharia, eu vou fazer outro curso, né, que vai agregar os meus conhecimentos para estar com condições, né, de acompanhar essa indústria 4.0. O Paulo ele fez uma colocação, né, dentro da sua explicação, e a gente, quem já fez o treinamento aí, algum curso da indústria 4.0, a gente sabe que alguns profissionais, né, ou eles vão ter mercado de trabalho. Então, vocês que estão fazendo curso técnico, vocês que estão aí como guerreiros, né, eu uso essa palavra guerreiro, porque não está sendo fácil para nós, docentes, e para vocês também, que são alunos. Mas eu acho que quando os desafios chegam, é o momento da gente mostrar que nós temos objetivos, que nós vamos correr atrás, que nós vamos crescer e vamos entrar nessa indústria 4.0, né, atualizados, com conhecimentos tecnológicos, para nós sermos úteis naquilo que precisar e a gente estar, né, disponível dentro do mercado de trabalho. Eu agradeço a todos os colegas, né, o coordenador Elídio, a professora falei Domingas. Ela colocou Dominga, minha amiga Dominga. Eu tenho acompanhado ela em outras lives, né, Domingas? A diretora Edmara, o nosso diretor, o meu amigo aí, Nilson Maia, né? Meu professor Adão, uma pessoa que eu trabalhei também há algum tempo, vi o tanto que ele é um profissional dedicado naquilo que faz, e os demais alunos, né, conhecidos aí, que estejamos nesse propósito de entrar nessa indústria 4.0 com conhecimento, e esses conhecimentos nós vamos ter aonde? Na escola, na FUNAM, na faculdade e naquilo que Deus nos proporcionar. Um abraço a todos. Bem, muito obrigada, Paulinho. Acho que já está na hora de nós encerrarmos. Tem mais alguém com mais alguma pergunta para fazer? Mais alguma colocação?
Eu vou fazer um agradecimento breve para o Paulo Tessaro. Acho que a noite foi muito proveitosa, tudo que você trouxe para a gente agregou bastante, agregou muito. Acho que eu sempre falo muito da importância de se ter aula com um profissional que vive no mercado de trabalho, que ele não é só docente. Então, é muito importante essa troca de experiência para trazer a realidade, para contextualizar a realidade com a teoria. Para fazer os meus agradecimentos da noite, depois eu vou passar a palavra para o nosso diretor-geral, que é Ivonei Trezena, seguidamente para a nossa diretora de ensino básico, se eles quiserem fazer algum fechamento, Edmara, Ilídio Ranulfo, Gledson, e antes disso eu quero fazer um agradecimento especial, em nome de Wender Campos, eu quero agradecer os alunos egressos presentes, em nome de Valteir dos Reis, que colocou tão bem aí a importância do agronegócio, porque o agronegócio ele é visto somente como uma extensão rural, e hoje nós temos um campo muito grande no agronegócio para todas as funções. Então, em nome do terceiro período, eu agradeço a presença aí de Valteir Ramos, e em nome do primeiro período, eu agradeço o aluno Anderson. Eu espero que a noite tenha sido extremamente produtiva para vocês. Aí eu passo a palavra para os nossos diretores. Bom, chegando aí ao final da nossa primeira noite, né, tivemos aí um bate-papo muito enriquecedor com o palestrante convidado, né, que trouxe aí para todos nós, alunos, professores, né, toda a equipe diretiva, a partilha aí de experiência. O quanto que é importante, né, estarmos inteirados, conectados, né, com a evolução do mundo, né, e a tecnologia da informação, ela é primordial, independente de qual seja aí o segmento que nós estejamos atuando. Então, mais uma vez, né, agradecer aí ao nosso palestrante, a presença de todos, né, que a gente faça bom uso, né, de tudo que foi falado nessa noite, que a gente possa aí passar adiante. Eu acho que esse é um compromisso que nós também temos, tudo que a gente aprende, né, nós temos aí também a missão de partilhar com outras pessoas, porque eu acho que a educação ela é feita assim, né, tudo tem que ser levado adiante. E que a gente esteja, né, amanhã também, depois de amanhã juntos, para explorar mais do conhecimento, explorar na palavra, né, utilizando aí do bom sentido, dos conhecimentos desses profissionais que estarão conosco aí ao longo dessas 2 noites. Muito obrigado a todos. Bem, Paulo, eu vou fazer também um breve agradecimento, né? Foi uma noite muito produtiva, gostei demais de suas colocações. Eu acho que você, o egresso, os outros alunos que se manifestaram, a gente teve muito que aproveitar, que aprender. E quando a gente gosta de alguém, de uma palestra, dos conhecimentos, a gente costuma chamar, convidar pela segunda, terceira, quarta, quinta vez, viu? Então, assim, você fez umas colocações muito boas, eu vi que os meninos gostaram também demais, e pode ter certeza, viu, que nós vamos chamá-lo novamente. Assim eu espero. Tá? Então, em nome da FUNAM, e especialmente dos cursos técnicos, a gente agradece demais. Muito obrigada. Gledson, você quer fazer agradecimento? Eu agradeço, né, também aí, né, ao Paulo, né, pela sábias palavras aí, né, realmente essa questão, até fiz uma colocação aí no chat, né, essa questão da adaptação hoje, né, do ser humano é uma questão de sobrevivência mesmo, né, da nossa espécie. Então, nós temos mais que a cada dia acordarmos, né, para essas mudanças que já estão aí, né, elas não bateram na porta, não, elas escancararam e entraram, né, já, então, assim, que nós precisamos, né, realmente ter consciência que esse tempo de mudança, ele já está, né, diante de nós, e que nós precisamos realmente, né, fazer uso dessas tecnologias
para poder realmente ter essa condição da própria sobrevivência nossa, né? No campo de trabalho, na escola, né? Nos nossos estudos aí, e na continuidade, principalmente, né? Dessa condição nossa de aprendizagem, que essa condição aí, enquanto nós tivermos aí, né? Até o último sopro aí de vida, nós temos que, né? Aprender continuamente. Então, né? Parabéns, viu, Paulo, pelas palavras aí, e pela participação de todos também. Prezados, uma felicidade imensa, sabe? Assim, no início, uma tensão até um pouco nervosa, porque, gente, como vai ser, como vai acontecer, quem vai participar, eu passei assim, mas com o decorrer do dia, e aqui a minha esposa do lado, dando uma força, porque hoje, eu disse ontem, né, vai ser manhã, tarde, noite, funão. Como vocês estão vendo, nós trabalhamos assim. Mas, como disse Ivone, a gente abraça a escola como nossa. Todos nós abraçamos. E essa equipe de professores aqui, a gente agradece, aproveitando em nome de Adão, agradecendo a todos os professores, né? Porque, sinceramente, é uma equipe guerreira, é uma equipe dedicada, e aí fortalecidos com a presença do Gledson, que veio para somar muito, Edmara, que agora arregaçou a manga e as mangas aí, pegou firme conosco, e essa força imensa que Ivonei tem, ele tem, assim, dado a gente as oportunidades para que possamos avançar, né? Então, muito obrigado a todos vocês, aos alunos. E aí, Paulo, como você mesmo se colocou aqui no chat,